Bem, estamos de volta aqui com esse papo maravilhoso, super agradável, um papo sobre beleza, saúde da boca e dos dentes com a doutora Jamila, porque aqui a gente nesse programa só fala sobre beleza, sobre coisas maravilhosas, tudo pra cima, né? Tudo pra cima, por isso que vocês gostam, né? Tá bom. Agora, Jamila, quando você mostrou aquele caso daquela pessoa, aquela moça protusazinha, dentucinha, que até é engraçadinha, as pessoas que são dentucinhas são engraçadinhas, mas quando a protusão é demais, não fica legal. Como é que você consegue botar esses dentes pra dentro? Como é que você consegue esse milagre? É a mão de fada que trabalha? Não, não tem milagre algum. Num caso de uma protusão que não seja muito gritante, muito acentuada, e que o paciente já não tenha mais idade de ir para a ortodontia, porque aquele caso que vocês viram ainda há pouco foi conseguido sem nenhum recurso de ortodontia, só com recursos da prótese. E veja bem, o que foi feito ali? A mandíbula daquela paciente foi posicionada. Eu não posso entrar em detalhes muito técnicos, senão eu vou ficar uma chata. Aí as pessoas também não vão entender. Mas o que eu fiz? No momento que eu recuperei a dimensão vertical, o côndilo veio para uma situação. Que é côndilo? Côndilo. A nossa articulação tem uma cavidade que se chama glenoide e um osso que é o finalzinho da mandíbula, que é como se fosse uma bola, o nome daquilo é côndilo. Entendi. No momento que eu levantei a dimensão vertical, que eu aumentei, o que aconteceu? Aquele côndilo que estava numa situação bem profunda dentro da cavidade glenoide, o que aconteceu com ela? A mandíbula veio para frente. Posicionei a mandíbula desta paciente. Diminuindo, portanto, a distância do dente de cima com de baixo. Aí, nesse momento, a protusão dela já suavizou bastante, porque um dos motivos daquela protusão era uma grande perda de dimensão vertical. Número 2, fiz uma abertura de arco proteticamente, sem usar recursos ortodônticos. É uma paciente numa idade que não é mais indicado fazer movimentação ortodôntica. É aparelho dental que você diz, aquele aparelhinho para botar os dentes para dentro. Até que idade, mais ou menos, isso é viável? É viável. Hoje em dia, os ortodontistas estão colocando dos 7 anos aos 60. Eu, particularmente, sou contra, sou radicalmente contra. Deve usar o aparelho da dentição decídua até os 20, 22 anos. Depois disso, querer fazer movimentação ortodôntica é loucura. É loucura porque pode movimentar bruscamente. E eu tenho casos, experiência com paciente de 37 anos que eu fui obrigada a extrair os 3 incisivos. Extrair não, eles estavam por si só extraídos. Porque a ortodontia puxou muito, a paciente perdeu muito tecido ósseo e não foi possível fazer mais nada. Então, num caso que a paciente já está, essa paciente já tem mais de 40 anos, eu posicionei a mandíbula, fiz uma abertura de arco, ela já precisava mesmo de fazer algumas coroas de jaqueta. A gente até pode dar uma mostradinha nesse caso que nós estamos falando, é esse que nós estamos mostrando no ar. Ela já precisava de algumas coroas de jaqueta. À frente, os anteriores são naturais. Eu não cortei absolutamente nada aqueles dentes. A única coisa que aconteceu ali foi o que eu gosto de chamar de maquiagem. Eu fiz uma maquiagem que eu achei que ficou muito bonita. A minha maquiagem, eu adorei a minha maquiagem também. Então, aí fez uma ilusão ótica e não foi só ótica. O perfil dela melhorou assim em 90%. Nós estamos mostrando no vídeo. Nós mostramos. Nós estamos falando sobre o caso e estamos mostrando novamente para as pessoas que talvez não tenham acompanhado no primeiro bloco. O perfil mudou muito, rejuvenesceu. Maravilhoso. Enfim. Mas nós temos aqui outros casos muito interessantes também. Esse caso aqui é lindo. Explica para nós que nós vamos mostrando ao mesmo tempo para os nossos telespectadores o que você está explicando. Esse caso, isso é como eu recebi a paciente. Sei.
tá? Isso aqui são o que você chama falhas? Tem falhas de dente aqui? Aqui tem falhas, ausências aqui que é você um fala? compêndio, né? Tem tudo Tem nessa tudo boca, aqui. tinha tudo. Aqui é uma segunda foto que eu mostro, repito essa e comparo a provisória. Essa do lado esquerdo é como chegou no seu consultório? Como chegou, e aqui é a provisória. Eu gastei 8 horas para montar esse caso. Esse lateral aqui, né? E aqui de frente? E aqui é o frontal, a provisória numa imagem frontal. A provisória e aqui do lado a definitiva? Não. Só a provisória? Só a provisória. É tão lindo que a gente não sabe quando é provisória e quando é definitiva. Agora, você vai perceber que na provisória, a arquitetura, porque eu olho bem aquilo que eu disse para vocês inicialmente. Eu examino bem o rosto e vejo o que poderia fazer para beneficiar esse rosto e essa boca. Essa paciente tinha tem uma maxila muito quadrada. Então, eu usei um recurso para que ela ficasse com uma boca mais feminina, mais sexy. O que eu fiz? Aqui na provisória, vocês podem notar que ainda tinha aquela sensação de boca quadrada. Meio quadrada. Aí, aqui, o que eu fiz? Há momentos em que a gente abre o arco, há momentos em que fecha-se o arco um pouquinho. Aqui você então, aqui eu fechei um pouquinho o arco e ficou... Ficou arredondado, ficou uma coisa... Deu assim uma leveza, uma boca linda. mais feminina. Muito bonita. E essa última do vídeo é o mesmo caso, porém é uma foto feita com puxadores para que a gente tem uma visão total da frente e lateral de adaptação, de como esse trabalho ficou adaptado. E essa foto aqui, bem no cantinho, é para ver como ela era quadrada. Quadrada, é como estava antes, com o provisório, quadrado. Isso. E aí, essa aqui é o final. O do meio a conclusão do caso, que deu leveza, deu suavidade, deu uma boca mais feminina. Essa paciente tem um rosto muito bonito e ela ficou muito bonita. Lindíssima. A boca do meio aí tá perfeita, é o caso concluído. Ela tá polpuda, os dentes estão polpudos, né? Na linguagem popular, né? Tá assim, encorpado, né? Exatamente. Muito lindo. Assim? É assim? Assim. Aqui é um caso, esse caso é aparentemente simples, mas foi um caso muito difícil, de muito difícil solução. Porque, como eu já te disse, eu não sou adepta muito pelo implante. E essa paciente tinha essas ausências. E aqui foi feita uma ponte fixa sem que eu usasse esse dente. Esse dente se manteve natural e o canino também. E eu puxei tudo para trás. É o que se chama, tecnicamente, de uma ponte cantilever. E o resultado... eu fiquei muito satisfeita com o resultado. Bom, e ela também. Eu estou impressionada, né? Porque a gente vê aqui do lado esquerdo a foto, né? Nossa, mãe, mas aqui não teve implante, aqui não teve implante. Não, como é que você conseguiu isso? Meu Deus, eu chamo isso de milagre. Esse caso é o mesmo? Não, esse é outro, né? Não. Que coisa impressionante, né? Como ficou bonito. A gente vê uns brilhos aqui que parecem metais, mas não é. Não, é de saliva, porque há momentos em que vai fazer a foto. Porque na foto a pessoa vendo em casa pode pensar que esses prateados que vocês veem é metal que foi colocado no dente. Não, é brilho da saliva, porque essas da fotos, luz, né? Elas são feitas nesse equipamento, a Kukan, essas câmeras, elas são muito sensíveis. E verdade. Às vezes um pouquinho de saliva já dá aquele faz brilho. Essas manchinhas. E parece que são manchas. Aqui eu tive já... Estava com mais tempo, sequei bem o campo. Secou bem e tal, ali já... não tem nenhum... Mas dá para ver que ficou uma boca maravilhosa, perfeita, perfeita. Esse aqui é um caso... Esse é um caso bastante simples. Isso acontece muito com criança. E é um garoto, um garoto ele tem 13 anos, levou um tombo e nesse caso, nós que somos mães ficamos desesperadas que vemos o filho com o dente fraturado. E agora, o ideal é que se guarde o fragmento do dente. Jamila? Porque hoje em dia a odontologia avançou de tal forma que é possível já, vou falar numa linguagem bem simples para vocês entenderem, a gente colar aquele pedaço do dente fraturado
colar o fragmento no resto que ficou lá na boca. E fica o inteiro, fica uma coisa unificada, perfeito. Corpo único, você não vê nenhuma emenda. Só que no caso dessa criança, a mãe, infelizmente, não teve como, não teve ideia, não sabia nem que isso era possível. Não tinha a informação que nós estamos trazendo aqui para vocês porque hoje. se fratura, guarda, põe no soro fisiológico. Aqui, se não tiver soro em casa, pode até fazer uma água destilada, fazer um soro caseiro, colocar para o dente não desidratar. E leva para o dentista imediatamente. Inclusive avisar as crianças, né, que tenham idade de entendimento, que se isso acontecer na escola, que ela procure o pedacinho. Procura o pedacinho. E pegue e peça para a professora um pouquinho de água, sal nem que açúcar, seja qualquer coisa. Um soro. Um sorinho. E até leite dá para fazer isso. Né? Coloca o dentinho ali dentro e leva para a mamãe, leva para casa. Leva para casa. Tem que ensinar isso às crianças. Caso isso não seja possível, a coisa está tão evoluída, a odontologia avançou tanto, que mesmo assim aqui não é uma coroa de jaqueta, esse dente foi recuperado pura e simplesmente com resina. Que maravilha! Com resinas compostas. E as resinas estão cada vez mais aperfeiçoadas. Aperfeiçoadas. Antes, Jamila, quando a gente obturava os dentes com essa resina, com aquela luzinha, como é que chama? Que as pessoas chamavam de Novafil. Novafil e tal. Muito rapidamente, ela adquiria a cor dos alimentos. E ficava amarelado, avermelhado. E você via as emendas. As emendas. Agora não. Hoje em dia, peça para fazer um close-up do teu sorriso. Close-up, ali. E ninguém vai ver nenhuma emenda. É verdade, porque os materiais, a tecnologia está muito avançada. Aí a gente tem que fazer um feedback entre a tecnologia dos materiais e o recurso do profissional. É verdade. O profissional tem que ter os recursos para conseguir desempenhar de forma que os trabalhos fiquem perfeitos. É verdade. Porque realmente as coisas evoluíram muito. Agora, com todo esse seu trabalho, Jamila, no consultório, que eu sei que cada cliente, você passa horas com cada cliente. Eu só atendo 3 por dia. 3 por dia, só. Né? Isso quando o caso já está em andamento. Porque quando é o primeiro dia do paciente, é só para ele, né? Não, na primeira consulta eu atendo mais que aí 3, 4, a estourar. Para dar o diagnóstico, tudo. Inclusive você é auxiliada pelo seu marido, que também é um odontólogo de mão cheia, é um professor. Catedrático, e é ele quem faz os exames. Doutor Francisco Maciel. Francisco Maciel. Um beijinho pra ele. Olha que gracinha esse casal. Há quantos anos vocês estão? 25 anos. 25 anos de felicidade e trabalhando na mesma profissão. Isso é tão lindo, né? Tem 2 filhas maravilhosas. 2 filhas, a mais nova já é dentista, a mais velha mora nos Estados Unidos, estuda lá, está estudando. Que lindo. Uma família maravilhosa. E da mesma profissão também, todos eles, assim, super competentes. Agora, Jamila, como é que você encontra tempo para fazer suas obras sociais? Com tudo isso. A obra social é o seguinte, no meio da nossa conversa, eu disse que eu sou apaixonada pela prótese, por essa criação, que é uma arte mesmo, é como pintar um quadro, como fazer uma escultura. Agora, eu dedico uma parte, um dia ao mês, para visitar comunidades carentes, colégios, porque eu lancei uma campanha no Rio de Janeiro. O nome da campanha foi Sorrindo com Saúde, e eu ofereci o meu trabalho, 1 ano de trabalho para a cidade do Rio de Janeiro. Mas a prefeitura ficou meio assim e tal, dizendo que já tinha um projeto muito bom. Então eu comecei a desenvolver esse projeto em São Gonçalo. Como é esse projeto? Não é nada de escovar dente, nem de mandar ninguém passar flor. É educar. Eu faço palestras orientando e ensinando uma maneira de não ficar doente, de não ter a doença cárie e nem a doença periodontal. Porque isso nos países escandinavos, no primeiro mundo, isso é uma coisa comum, natural, é feita corriqueiramente.
Aqui no Brasil, as pessoas ainda não estão no espírito da prevenção. E o mais importante não é a gente mostrar essa maravilha desse trabalho. É a prevenção, É o início de tudo. É né? o início, é prevenir, é não ter que precisar de uma coroa de jaqueta, de uma ponte fixa, de um implante, enfim. Esse seria o ideal. Seria o ideal. Mas precisamos de pessoas como você infelizmente, que contornem, né, os danos causados ao longo da vida, principalmente antigamente, né, que não se falava tanto nisso, em prevenção. Agora que está começando a se divulgar essa parte. E se as pessoas aprenderem a prevenção, a usarem corretamente a escova, o fio dental, a fazer os bochechos de flúor, se o governo desse uma atençãozinha e fizesse uma campanha maciça, que a televisão é o melhor veículo. Maravilhoso. Por isso nós estamos usando hoje aqui, né? E não é um trabalho para pouco, é um trabalho para longo prazo. Daqui a algumas dezenas de anos, teríamos uma população sem cárie. Daí vocês estão vendo que realmente foi merecido o prêmio da doutora Jamila, o ano passado, figurar entre as 10 mulheres do ano de 97 que mais contribuíram para benefício da população de modo geral, cada uma nas suas áreas, né? Porque teve a Glorinha Calil na moda, teve Daniela Mercury nas artes, né? E a nossa querida Lili Marinho na cultura, entre outras mulheres sensacionais, né? Da ciência e outras coisas. Eu me sinto honradíssima, não sei nem se eu mereço estar no meio dessas estrelas. Claro que merece. Mas me convidaram foi um prêmio lindo que foi dado na Academia Brasileira de Letras, muito importante. Você está de parabéns, Jamila. Parabéns, muito obrigada. Foi muito bom ter você aqui hoje. Foi um prazer enorme estar com você, Neide, que eu te admiro muito. Obrigada. Você é maravilhosa. Obrigada. Linda, continua linda. Tá bom, aqui. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigada, amor. Olha, e se vocês tiverem alguma dúvida sobre o assunto que foi abordado hoje aqui no nosso programa, sobre os temas que a doutora Jamila falou, se vocês não entenderam alguma coisa, podem ligar para esses telefones que estão no vídeo, ou passar um fax, né, para maiores esclarecimentos. Estamos combinados? Muito obrigada, foi muito bom estar mais uma vez com vocês. Até a próxima. Petrobras, pelo futuro do Brasil.